Ok, vamos conversar sobre respostas curtas, né? Respostas que nós temos aqui de perguntas que foram feitas ontem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para hoje. Não, não tem, pelo menos não chegou aqui a mim, né? Então nós vamos ver perguntas que chegaram a mim ontem e que a gente vai tentar responder, né? Aqui. Então a primeira pergunta que chegou para mim foi: dos filhos de Adão, a Bíblia fala sobre algum outro, não é? Além de Abel, Caim e Sete? A resposta é não. Só menciona sobre esses três, além de afirmar que teve muitos filhos e filhas. Devemos lembrar que Gênesis 1 a 11 são eventos incertos, pois foi antes e durante o dilúvio e não havia registros históricos, ninguém registrava as coisas que aconteciam, era passado de uma pessoa para outra. E aí você sabe como é que é essa coisa, né, de passar um para o outro, né? Quer dizer assim, cada um que conta um conto aumenta um ponto, ou diminui, né? Porque vai muito da maneira que cada um enxerga as coisas. Então, Gênesis 1 a 11 é assim. Então, o que é que tem mais aqui? Deixa eu ver. Não havia registros históricos. Porém, no século antes de Jesus, tá? Alguns escritores na cultura apocalíptica escreveram sobre filhos de Adão e outros antigos, antediluvianos, não como verdades históricas, mas como ilustrações de ensinos que queriam dar aos leitores. Tá? Então, tiveram muitos escritos que falaram sobre filhos de Adão e outras coisas, né? Mas não como dizendo assim, aconteceu. Não, porque a cultura apocalíptica atuava assim, usando aquelas coisas do passado como ilustração para alguns ensinos, tá? Segunda pergunta que eu tenho aqui. Matusalém era de que linhagem? Então, a resposta que eu tenho diz assim: 2 destaques nesta resposta. Um destaque é que Matusalém era da descendência de Sete, o que a Bíblia chama de filhos de Deus, os descendentes de Sete. Filhos de Deus, contrapondo a descendência de Caim, chamados de filhos dos homens, né? Por causa do pecado de Caim. O segundo destaque é que Matusalém é apontado na Bíblia como o que mais viveu. Para os hebreus, os números têm significados e não exatamente marcação do tempo. Matusalém viveu mais e é entendido como tendo sido o mais abençoado dos homens de seu tempo. Enoque viveu menos, mas andou com Deus. O texto bíblico diz que ele andou com Deus. Este era mais achegado a Deus. É isso que o termo está dizendo. E a terceira pergunta diz assim: quem foi a esposa de Caim? Né? Se sozinho ele separou-se da família. O texto de Gênesis 1 a 11, como já disse antes, são imprecisos, pois não havia escrita para registrar o fato para a posteridade. Mas o óbvio é que Adão e Eva foram os primeiros criados e tiveram muitos filhos e filhas. Caim casou-se com uma de suas irmãs, antes ou depois que matou Abel. E deste casamento teve filhos e filhas. Tá bom? Então, essa é a resposta que nós temos para essas 3 perguntas, né, de hoje. Tá bom? Se você tiver alguma pergunta, manda para que amanhã a gente possa responder, né, no final do culto de amanhã. Tá ok?